Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o Mental Chip, onde o conhecimento dobra a cada nova informação. Hoje, a gente continua a nossa jornada por A República de Platão. Olha, nos encontros anteriores, o debate sobre o que é justiça foi intenso, né? Mas agora a coisa esquenta de verdade. A discussão sai do campo das ideias e vai direto para uma questão que mexe com o centro da nossa vida. O Trasímaco, ele meio que joga a toalha nesse papo de definição. Para ele chega de falar de leis e de governos. Ele quer saber de algo muito mais prático, mais fundamental, o nosso modo de vida. A pergunta que vai guiar a gente agora não é mais o que é a justiça, e sim, no dia a dia, na vida real, quem é que se dá melhor? A pessoa que age de forma justa ou a pessoa injusta? E para começar, o Trasímaco já chega com uma acusação pesadíssima contra a própria ideia de justiça. Ele basicamente diz que todo esse nosso conceito de agir certo é, na verdade, um sistema, uma armadilha montada para favorecer os outros, sempre em prejuízo de quem pratica a justiça. E a visão prática do Trasímaco ela é implacável. Para ele, em qualquer situação da vida, o justo sempre sai perdendo. Pensa bem, nos negócios, o justo paga todos os impostos, cumpre o contrato à risca, enquanto o injusto só nega, acha brechas na lei. Em cargos públicos, a pessoa justa se recusa a usar o poder para se beneficiar. Já a injusta, enriquece e ajuda os seus. A conta, para ele, é simples. Ser justo é ser otário. E aqui está o resumo da ópera do Trasímaco com a frase que define todo o pensamento dele e que ecoa até hoje. Ser justo, na visão dele, não é uma virtude. É, na verdade, trabalhar para o bem de outra pessoa, por interesse de quem é mais forte e sempre pagando o pato. No fundo, uma espécie de servidão voluntária. A lógica é, quem obedece é explorado, quem domina, prospera. E se a gente achou que ele ia parar por aí, engano nosso. O Trasímaco leva o argumento dele a um extremo ainda mais chocante. Ele não só diz que a injustiça dá mais lucro, ele vai além e afirma que ela é de fato uma virtude. É a marca de uma pessoa superior, de alguém que realmente venceu na vida. As qualidades que o Trasímaco dá para o homem completamente injusto são bem reveladoras. Ele descreve esse cara como mais livre. Por quê? Porque ele não está preso às regras que todo mundo segue. Ele é mais poderoso, óbvio, porque usa qualquer ferramenta para chegar onde quer, e, por consequência, ele seria mais feliz, já que realiza todos os seus desejos sem as amarras da moralidade. E isso leva a gente para o pico do argumento dele. Uma ideia que vira de cabeça para baixo toda a moralidade que a gente conhece. Para o Trasímaco, a figura que a gente devia admirar não é o bom cidadão que cumpre a lei, é o tirano, aquele que comete a injustiça na maior escala possível. Esse sim é o verdadeiro exemplo de sucesso, de poder e de felicidade. É o auge do que um ser humano pode alcançar. Uma ideia bem radical. Diante desse ataque com força total, como é que o Sócrates responde? Ele não vai para o lado da emoção, do moralismo, muito pelo contrário. Com uma calma quase cirúrgica, ele começa a desmontar o argumento do Trasímaco usando a sua arma favorita, a lógica. E ele faz isso através de uma analogia que ele chama de a arte de governar. O ponto de partida do Sócrates é definir o que é uma arte, no sentido de uma habilidade, de um ofício de verdade. Uma arte, como a medicina, por exemplo, não busca o bem de quem a pratica, mas sim do seu objeto. Um bom médico não trabalha pensando no próprio lucro, mas na saúde do paciente. O lucro pode até vir, mas ele é uma consequência, nunca o objetivo da arte em si. E aqui, o Sócrates aplica essa lógica de um jeito brilhante. Primeiro, ele estabelece: governar é uma arte. Segundo, o sujeito, o paciente dessa arte é o povo. Portanto, a conclusão é inevitável. O verdadeiro governante, quando pratica sua arte do jeito certo, busca o bem do povo, e não a sua própria vantagem. Qualquer um que busque o próprio lucro não está de verdade governando, está só explorando o poder. Isso nos leva a uma ideia muito interessante sobre motivação. Se governar direito não traz vantagem pessoal, por que uma pessoa boa aceitaria essa tarefa? O Sócrates diz que não é por prazer, nem por ganho, é por um senso de dever. Uma responsabilidade que precisa ser assumida para evitar um mal ainda maior. E a gente chega na motivação final, que está expressa nessa citação poderosíssima. A principal razão para uma pessoa justa e capaz aceitar governar não é para ganhar alguma coisa, mas para evitar outra. O desastre de ser governado por alguém inferior, corrupto e incompetente. É uma escolha que se faz por necessidade, não por ambição. Então, ao final do livro 1 de A República, onde essa discussão toda nos deixa? A verdade é que o debate termina num impasse.
Nenhuma das partes conseguiu uma vitória clara, definitiva, e fica aquela sensação de que algo muito importante ainda não foi dito. O resultado é esse empate técnico. O Trasímaco, embora tenha defendido a injustiça com muita paixão, não consegue provar logicamente que ela é superior. Por outro lado, o Sócrates, apesar de ter refutado os argumentos dele, admite que ele próprio ainda não conseguiu definir de um jeito satisfatório o que a justiça realmente é. E é exatamente aqui que Platão nos mostra para onde a gente vai agora. Esse impasse não é um fracasso do diálogo, é uma pista genial. A questão da justiça é complexa demais para ser entendida só olhando por indivíduo, para uma pessoa. Para compreender de verdade, vai ser preciso ampliar nossa visão de uma forma radical. E assim o livro 1 termina com uma pergunta que prepara o terreno para todo o resto da obra. Será que, para a gente entender a justiça na alma de uma pessoa, a gente precisa primeiro projetar essa ideia numa escala muito maior? Para enxergar a justiça no pequeno, talvez seja preciso construir, pelo menos no pensamento, uma cidade justa inteira. No nosso próximo encontro, Sócrates aceita esse desafio. Para entender a justiça no homem, será preciso criá-la primeiro na cidade. E aí começa uma das construções filosóficas mais ambiciosas de toda a história. Mental Ship, onde o conhecimento dobra a cada nova informação.